Fala pessoas, beleza? Meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao canal GuichTech. Neste vídeo vamos mergulhar em um truque super útil para quem lida com instalação de sistemas operacionais. Vamos usar uma máquina virtual para criar uma imagem de disco de instalação do Windows, que pode ser usada depois em um pendrive ou SSD portátil. A ideia é simples, em vez de fazer todo o processo de instalação em um computador físico ou usar o recurso SysPrep para criar uma instalação personalizada, vamos simular a instalação dentro de uma VM. Isso nos dá um ambiente seguro e isolado para personalizar a instalação do Windows, incluir drivers, programas ou até mesmo configurações específicas e depois transformar tudo isso em um arquivo de imagem que podemos usar em qualquer outro computador. Existem várias vantagens em usar uma VM para criar uma imagem de disco: segurança e isolamento. Você pode experimentar à vontade sem o risco de bagunçar seu sistema operacional. Velocidade. O processo de instalação e configuração dentro de uma VM é incrivelmente rápido, já que tudo acontece em um ambiente virtual e otimizado. Mais rápida é a restauração da imagem na máquina física, levando apenas poucos minutos. Reutilização. A imagem que você cria pode ser usada repetidamente para instalar o Windows em vários computadores, economizando muito tempo. Personalização. Você pode pré-instalar programas, drivers e até mesmo patches de segurança, garantindo que o sistema operacional já venha pronto para uso. Mas antes de começarmos, precisaremos de algumas ferramentas. Um software de virtualização. Tem o VirtualBox, o Hyper-V ou o VMware. Vou usar o VirtualBox, que já faz parte da minha rotina de uso. Precisaremos também da ISO do Windows, que vamos baixar do site da Microsoft. Por fim, precisaremos também de um software de criação de imagem de discos. ISO Studio Backup, Hasrio Backup Suite Free e Macrium Reflect são alguns exemplos. Vou usar o Hasrio, pois também faz parte da minha rotina de uso. Fiquem ligados, porque durante o vídeo teremos várias dicas bônus, como softwares ou recursos adicionais. Vamos então para a prática? Partiu hora de trabalho! Direto ao ponto, vamos baixar o VirtualBox. Esse é o site oficial e logo embaixo já vamos direto para a página de download. Aqui nós vamos baixar dois itens, o instalador, que é esse aqui, e o pack de extensão. Então, primeiro o instalador e o pack de extensão. Pronto, vamos baixar agora a ISO do Windows. Eu acho que é esse primeiro link aqui, vamos ver. Exatamente. Vamos um pouco mais para baixo, esse aqui, baixar a imagem de disco. Selecionar o Windows 11, 64 bits, baixar agora. Aqui ele pede para escolher o idioma, vamos colocar português do Brasil, confirmar. E agora sim, 64 bits, baixar. Como eu já baixei, eu vou cancelar, beleza? Vamos agora na pasta Downloads e está aqui os três. VirtualBox, vamos executar, Next, aceito, Next, não mexe nada aqui, Next. Aqui ele diz o seguinte, que durante a instalação ele vai precisar desativar a placa de rede momentaneamente. Como eu já tenho o VirtualBox instalado na minha máquina, eu vou parar aqui, No, cancelar e Finish. Vou abrir o VirtualBox. Para instalar o pacote de extensão é bem fácil. Ou você vem aqui em Arquivos, Ferramentas, Gerenciar pacotes de extensão. Já está instalado, né? Então não vou precisar reinstalar. Ou você vem aqui, ó, linha, né? Ferramentas, clica aqui e Extensões. Vai para a mesma tela. Ou, se preferir, Ctrl T, que vai dar no mesmo. Vamos agora criar a máquina virtual. Então vou clicar aqui em Novo, vou dar um nome. Aqui a pasta está setada para a unidade D, né? Mas normalmente quando você instala o VirtualBox ele cria as VMs na pasta onde o software foi instalado, se eu não me engano. Imagem ISO eu não vou selecionar agora. Tipo Microsoft Windows, está certo, versão Windows 11 64 bits. Vamos pular a instalação desassistida e vamos aqui em Hardware. Você vai configurar de acordo com a sua máquina. Então, por exemplo, se você está usando o VirtualBox numa máquina com 4 núcleos, 4 threads e 8 GB, então você deve criar uma VM com 4 GB de RAM e 2 núcleos. Nunca use a capacidade máxima que você tem, porque o Windows precisa de processador e memória para funcionar. Como no meu caso a minha máquina ela é mais potente, então aqui eu vou botar 8 GB de RAM, que é o ideal, e 4 núcleos. Habilitar EFI, vou deixar habilitado. Disco rígido, que é o disco virtual, eu vou deixar esse nome mesmo, vou deixar 80 GB também, e aqui eu vou mudar o tipo de disco virtual, eu gosto de usar o VHD. Não marca aqui essa opção pré-alocar tamanho total, não marcando o
o VHD vai ser dinâmico, né? Ele vai aumentando de acordo com o que eu vou colocando na VM. E tudo certo, finalizar, vamos novamente em configurações. No básico aqui está tudo certo. Avançado eu vou marcar bidirecional e bidirecional, esses dois itens aqui. Aqui não precisa mexer. Sistema, placa-mãe, né? Memória está certo, 892, processador 4 núcleos, aceleração deixa do jeito que está. Aqui embaixo, que é uma coisa minha, sabe? Eu fico agoniado com esse disquete aqui. Então eu vou desabilitar aqui o EFI por enquanto, para só desmarcar esse disquete. Vou habilitar novamente e vou desabilitar isso aqui, Secure Boot. Tudo certo aqui, não mexe nada aqui. E aqui sim eu vou adicionar a ISO. Só que nesse caso eu não vou usar a ISO que eu baixei, mas eu vou usar uma ISO personalizada. É uma ISO completa, só que pulando algumas etapas durante a instalação, para agilizar o processo. Então eu vou escolher ela aqui. Aqui não marco nada. Voltando aqui, seleciona aqui o disco virtual e marca aqui, ó, drive de estado sólido, né? Porque é um SSD. E não marca hot plug. Pronto, agora sim está tudo certo. Placa de rede. Temporariamente eu vou cabo conectado ou desconectado. Então eu vou deixar desconectado o cabo. Não vou mexer mais em nada, então ok. Beleza, agora a VM está pronta, vamos iniciar. Avançar, avançar. E agora, de agora até o final, é tudo automático. Alguém aí quer um cafezinho para ficar ligado? Pronto! Agora vamos instalar um adicional aqui do VirtualBox. Seria a imagem de CD dos adicionais para convidado. Vou clicar aqui, vou abrir o Windows Explorer da VM. Ele vai iniciar aqui no CD virtual, né? Abro e vamos executar. Next, 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 reboot. Agora sim, tá pronto para uso. Deixa ele carregar aqui as coisas. Bom, percebam que o Windows aqui tá completaço, né? Tem tudo que é coisa aqui. Desse ponto em diante, aí vai de acordo com o uso que você vai fazer, né, da VM para instalar em outras máquinas. Porque, por exemplo, se for para uma empresa com várias máquinas, então você tem que criar uma ISO personalizada para essa empresa, para os setores dessa empresa. O setor financeiro usa aplicações que o setor administrativo não usa. O ideal é você criar uma imagem para cada setor, vai agilizar muito o seu trabalho como analista de suporte. Mas assim, se for para uso pessoal, né, para um home office, então o que eu vou fazer agora, a partir de agora, vai funcionar para qualquer caso. Inicialmente eu vou dar uma limpada aqui no Windows, nas entranhas do Windows. Ctrl Shift ESC, vamos abrir o gerenciador de tarefas. Então, dá uma olhada aqui no desempenho. Em CPU, percebam que tem 120 processos rodando aqui no Windows, mas dá para a gente diminuir. Para fazer isso, vou acessar o site do Chris Titus. É esse primeiro link, The Ultimate Windows Utility Chris Titus. Ele desenvolveu uma aplicação que é executada por linha de comando. Então você pode usar esse comando aqui ou esse aqui. Vamos usar esse primeiro comando aqui. Eu vou dar um Ctrl C, vou abrir o PowerShell como administrador e vou colar o comando aqui e dar um Enter. O que é que essa aplicação faz? Ela é um canivete suíço aqui. Então, aqui tem o menu, né? Install significa que ele consegue instalar aplicações de terceiros. Tem a parte de tweaks, né, que são recursos aqui essenciais do Windows que você pode ativar ou desativar. Aqui você tem que ter um certo conhecimento, né? Aqui são preferências de customização do Windows, que você pode habilitar ou desabilitar. Temos aqui configurações, que são mais alguns recursos que você pode habilitar, né? Updates, aqui eu acho que, se eu não me engano, é relacionado com o Windows Updates. E esse último aqui, ele cria uma ISO personalizada. Voltando, eu tenho um arquivo que eu posso importar aqui já com todas as configurações que eu preciso. Então venho aqui na engrenagem, clico e seleciono Import. Vou aqui nos meus documentos, tá aqui o arquivo e pronto, ó, já tá tudo marcadinho, bonitinho.
Mas esse lado direito aqui, ele não altera, eu tenho que fazer agora. Então, por exemplo, aqui, ó, habilitar o tema escuro, isso você não consegue fazer com o Windows que não está ativado, né? Usar o Bing como, Deus me livre. Aqui é interessante, iniciar o Windows com o Unlock ativado, isso aqui é uma mão na roda. Mostrar extensões de arquivos, isso aqui é bem interessante. Eu gosto de deixar habilitado. Beleza, eu acho que é isso. Estou passando devagar, porque depois, se vocês quiserem, né, bate um print aí da tela para ver essas opções. Configuração. Aqui você pode habilitar o Hyper-V, se você usar o Hyper-V como software de VM, né? Então vamos lá, né? Vamos dar aqui vou botar a tela um pouquinho aqui para o lado. Vou clicar aqui em Run Tweaks e aqui, ó, a mágica está acontecendo. Pronto, vou fechar essa tela. Voltando aqui, se eu clicar aqui em iniciar, ele não desinstalou as aplicações que vêm com o Windows. Na verdade, ele tem a opção aqui de fazer isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Remove all MS Storage Apps. Só que aqui é o seguinte, não tem meio termo. Se eu marcar, ele vai desinstalar tudo. Ele até bota aqui em caixa alta, ó, não recomendado. Não é interessante que faça dessa forma, porque tem algumas aplicações que realmente é necessário que esteja instalado. Não é uma necessidade obrigatória, mas é uma necessidade para outros recursos do Windows que são bem interessantes. Eu não marquei para ele desinstalar as aplicações. Bom, vou fechar aqui também e vou reiniciar. Lembrando que aqui no gerenciador de tarefas tem 138 processos, né? Vamos ver quando o Windows voltar. Beleza, vamos agora novamente lá no gerenciador de tarefas. Deu uma diminuída, né? Maravilha! Funcionou, né? Cumpriu o seu serviço, ChrisTitus. Agora, né, vamos desinstalar essas aplicações aqui que eu particularmente não uso. Para isso, eu vou precisar do Ribbit Uninstaller. Esse primeiro link aqui, ele tem duas versões, né? É um software gratuito, tem duas versões, a versão portátil e a versão instalável. Eu vou baixar o instalador. Beleza? Vou abrir, fechar o navegador e vamos instalar. Ok, próximo, instalar. Iniciar? Sim. E essa é a tela inicial do Ribbit. Então aqui ele já mostra os softwares instalados no Windows, mas não é isso que eu quero, porque aqui ele não está mostrando os softwares nativos. Então eu venho aqui no canto superior direito em ferramentas e vou em gerenciar a loja do Windows. Aqui sim vai aparecer todas as aplicações que vieram instaladas junto com o Windows. Porque no final das contas são softwares, né, que você pode reinstalar depois pela loja, pela Microsoft Store. Então eu venho aqui, ó, e vou marcar tudo que eu não quero. Pronto, marquei todos que eu não uso. Venho aqui embaixo, desinstalar selecionado. Clico, ele abre essa tela. Aqui, se eu quiser, eu posso criar um ponto de restauração. Eu não vou marcar. E iniciar. Aí ele vai começar a fazer a desinstalação em lote, né? É uma das vantagens desse software. Ele é muito mais completo do que o desinstalador de programas nativo do Windows. Pronto. Se fosse eu adicionar ou remover programas do Windows, ele só viria até aqui. Mas com o Ribbit eu posso avançar ainda mais. Então, ele vai fazer uma verificação do que ainda ficou de resquícios dos programas que eu desinstalei, né? Se eu quiser, eu posso marcar aqui para ele limpar automaticamente, mas normalmente eu gosto de fazer manual. Eu não marco aqui e clico em verificar. Pronto, ele vai me dar uma lista de tudo que ainda existe que o software não apagou durante a desinstalação. Prontinho. Olha só quanta coisa. A barrinha aqui chega a estar pequena. Então ele mostra aqui pastas, links, arquivos e até o registro. Você vem aqui mais embaixo, tá vendo tudo? Chave de registro que os programas deixaram para trás. Beleza. Aqui, se eu quiser, eu posso marcar para ele abrir um relatório após a limpeza. E aqui já está marcado criar um backup, o que é bom, né? Mas eu não marco. Fim. E agora ele vai apagar tudo. Pronto. Posso fechar essa tela, posso fechar o Ribbit e para oficializar, né, vamos iniciar a máquina. Maravilha, vamos ver aqui, bem mais clean, né?
Agora vamos ao próximo passo, que é instalar os programas, né? Que serão os programas que normalmente eu uso. Eu antes fazia da seguinte forma: eu abriria o navegador, colocaria aqui VLC, viria aqui no link do VLC Media Player e baixaria programa por programa. Mas coisa não é mais assim, jovem gafanhoto. Vou baixar o OneGetUI. Aqui, GitHub, esse link aqui. Aqui é a página dele no GitHub. Vamos baixar. Vamos aqui em última versão, né? Clico mais embaixo e aqui está o instalador dele. Pronto. Fechar aqui e vamos instalar ele. Instalar só para mim. Ok. Avançar. Se você quiser, você pode deixar essa última opção habilitada. Eu não curto muito usar o Chocolatey, se bem que eu reconheço que ele é bem interessante. Avançar, instalar. Ele ainda está baixando, né? Alguns arquivos. Pronto. Deixar marcado para iniciar, concluir. Bom, o que é que esse programa faz? Eu procuro pelos programas e ele vai baixar e instalar de forma silenciosa. Não vai aparecer nenhuma tela de próximo, aceito, nada. Então é muito útil você ter esse programa instalado no seu sistema operacional. Eu digito VLC e ele vai procurar em vários repositórios da internet, né, inclusive no oficial da Microsoft, pelo programa. Ele achou 4 links, mas eu sei que esse aqui é o que eu quero, porque ele está com o ícone oficial do programa. Então eu marco aqui e venho aqui, ó, adicionar seleção à coleção. Ele já deixa aqui. Volto para a busca, limpo aqui e digito aqui, por exemplo, LibreOffice. Achou 3 links, mas eu sei que o que eu quero é esse primeiro aqui, porque ele está com o ícone oficial do software. Então eu marco aqui e adicionar a coleção. Tem alguns programas que você não vai encontrar aqui, certo? Mas assim, 90% dos programas que eu uso, eu encontrei aqui. Então, depois que você coloca tudo aqui na coleção de pacotes, se você quiser, você pode salvar a lista, né? Para não ter que toda vez ter que fazer a mesma coisa. No caso, eu já tenho uma lista, então vou aproveitar a lista que eu tenho. Eu vou marcar aqui, vou vir aqui e remover seleção da coleção. Venho aqui em abrir, vou aqui em documentos, OneGetUI, e eu já tenho aqui a minha lista. É claro que eu não vou instalar tudo agora, senão vou esperar aqui uma eternidade. Vou marcar somente alguns aqui, deixa eu ver, vou marcar o Brave, vou aproveitar e já instalar o Hazel, o Backup Suite, que eu vou usar daqui a pouco. Deixa eu ver outro. O Image Glass, o WinRAR e VLC. Venho aqui, ó, tá aqui instalar a seleção, né? Mas eu venho nessa setinha e vou dizer para ele instalar como administrador. Durante a instalação, né, normalmente, por segurança, o Windows sempre pede confirmação da instalação programa por programa. Aqui ele não vai pedir nada, ele vai instalar de forma silenciosa. Então vamos lá. Então aqui embaixo, ó, ele já abriu a telinha de instalação e agora é só eu esperar. Se quiser eu posso minimizar, continuar fazendo alguma coisa aqui que ele vai ficar aqui na notificação, ó. E aí esse ícone aqui. Deixa eu abrir novamente e vamos aguardar. Eu posso aproveitar porque aqui, ó, atualizações de software, tem 2, né? Já está inclusive aqui. Eu também vou aproveitar e já vou atualizar. Faço a mesma coisa, atualizar como administrador e ele adicionou a lista. E pronto, tudo certo, nada errado. Eu posso fechar aqui. O próximo passo agora é criar a imagem de disco. Então eu vou precisar fazer uma manobra aqui, porque a imagem de disco tem que ser salva em um outro disco, ou em um pendrive, ou um disco externo. Como eu tenho somente uma unidade, eu vou... porque tem várias opções aqui. Eu vou criar um novo disco virtual, um novo VHD. Vou desligar aqui a máquina. Então eu seleciono aqui a máquina virtual, clico em configurações, armazenamento, e aqui eu venho aqui embaixo, ó, acrescentar conexão, e eu escolho disco rígido. Venho aqui em criar, ele já está me dando aqui um nome por padrão, eu vou deixar esse mesmo, vou deixar nessa mesma unidade, 80 GB, está certo, e vou alterar aqui o tipo de disco virtual, vou colocar VHD. Tudo certo, nada errado, finalizar, ele adicionou aqui, tá informando que não está atachado, eu dou 2 cliques e ele atacha aqui a VM. Beleza, dou OK e iniciar. Vou abrir aqui o Windows Explorer. Não vai aparecer, eu já sabia, porque eu preciso ativar o novo disco, ativar e formatar.
Então eu clico aqui com o botão direito em iniciar, venho aqui em gerenciamento de disco e ele já me mostra aqui, ó, que existe um novo disco. Vou deixar do jeito que está, dou OK, apareceu aqui e agora eu vou criar um novo volume simples do novo disco. Avançar, deixo do jeito que está, avançar, não altero nada e pronto. Daqui a pouco ela aparece aqui. Apareceu! Vamos lá, agora sim tá tudo certo. Então, o que é que eu faço agora? Eu vou abrir o Hasleo Backup Suite, né, que eu instalei lá pelo OneGetUI. Executar como administrador, ok. Bom, o Hasleo tem um vídeo aqui no canal falando só sobre ele. Vou deixar ou um card agora por aqui pela tela ou um link na descrição, mas de certeza vai estar o link no final do vídeo. Então, clico aqui em novo backup. Não, desculpa. Eu venho aqui nesse menu lateral, venho aqui nessa segunda opção, vou escolher backup do sistema, porque ele já vai selecionar as partições necessárias para eu criar a imagem do sistema operacional. Aqui eu posso dar um nome, né? Descrição, se eu quiser eu posso dar uma descrição. Venho aqui em opções de backup, espaço, vou marcar aqui, ó, compressão média. O último avançado aqui eu marco para verificar a integridade dos arquivos de imagem, né, após a criação. Isso aqui é bem útil. Dou OK e agora eu seleciono o destino. Clico aqui na pastinha, venho aqui na unidade E, seleciono a pasta, eu marco para não fazer agora, vou clicar em salvar, está aqui a rotina criada. E agora eu venho aqui em ações, backup, escolho o backup completo. Levou 55 segundos. Show de bola. Clico em encerrado. Posso fechar o Hasleo. Venho aqui no Windows Explorer, unidade E, ele cria uma pasta, né? E tá aqui. O próximo passo é eu pegar essa imagem e copiar, no caso, para um pendrive ou disco portátil, né? No caso aqui eu tenho conectado no meu computador um SSD portátil multi-boot. Deixa eu só habilitar ele. A tela estava pequena, agora ficou melhor. Então eu venho aqui em dispositivos USB e vou atachar o SSD portátil, né, que está conectado à minha máquina, à máquina virtual. Então eu venho aqui, ó, em JMicron, seleciono e ele vai aparecer daqui a pouco aqui. Pronto, já apareceu. Venho aqui no Windows Explorer e está aqui meu SSD portátil multi-boot. Então eu volto para a unidade E, venho aqui e Ctrl C. E vou colocar aqui na unidade H do meu SSD portátil. Já tem até uma pasta aqui, Hasleo Imagens. Já tem algumas imagens aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Pronto. Vamos testar, né? Eu vou desligar essa VM. Vou vir aqui, ó, na VM que eu criei de teste, em configurações. Venho aqui em armazenamento e vou apagar esses dois discos virtuais. Então vou excluir os dois, desatachar, né, da VM, clico OK. Venho aqui em cima em ferramentas, clico aqui nesses três tracinhos, venho aqui em mídia, então venho aqui, ó, seleciono uma, remover, apagar, agora já era. Vou fazer também com a segunda, remover e apagar. Ué, por que não apagou? Não está apagando, que estranho. Bom, vou criar um novo então, né? Adicionar, disco rígido, criar. Vou deixar esse mesmo aí, teste 2. Colocar aqui VHD, 80 GB, tá certo. OK, vamos atachar. Beleza. OK, agora sim. Bom, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui a VM e vou entrar na BIOS dela, né? F2, pronto. Venho aqui em cima em dispositivos, USB e vou marcar de novo, atachar de novo o SSD externo. Venho aqui em Boot Manager e vou selecionar JMicron. Pronto. Agora venho aqui em IPE, vou usar o IPE 11 do Strelec, mas eu posso também, vou voltar, vir aqui em Backup e escolher a ISO do Hasleo, que eu acho mais interessante. Essa é a primeira opção. Beleza. Aqui, mesma tela do Hasleo, né? Eu venho aqui em Restaurar, navegue pela imagem para restaurar. Venho aqui na unidade Dados, Hasleo Imagens, e escolho a imagem que eu quero restaurar. Então venho aqui, o Windows 11 é esse aqui. Beleza, tudo certo, nada errado. Não dá para ver porque o texto tá preto, mas isso aqui é Open. Então, tudo certo aqui, próximo.
Aqui ele pergunta o disco que eu quero usar, né? Então eu vou escolher aqui o disco 0, próximo. Aqui tem as opções, ó, restaurar como MBR, manter o layout da partição, restauração total. Não precisa marcar nenhuma dessas opções. Próximo. Então ele vai mostrar aqui, né, as partições da imagem. Não preciso mexer em mais nada aqui. Continuar. E agora ele está restaurando. Vai ser também super rápido, você vai ver, ó. Pronto, a operação foi completa com sucesso, levou 1 minuto e 10. Pronto, daqui eu clico em, acho que é encerrado. E ele não tem um botão de reiniciar ou desligar. Simplesmente eu venho aqui no xizinho e fecho. Ele daqui a pouco vai restartar a VM. Pronto, e agora já está carregando o Windows. Show de bola. Pronto, tudo junto e misturado, bonitinho, como estava antes. Eu vou abrir aqui o Hasler rapidinho, porque você vai precisar criar a ISO, né, para usar num pendrive ou como eu uso aqui num disco portátil multiboot. Aqui no Hasler, você vem aqui, ó, nessa pastinha com a engrenagem, clica. A opção aqui para gerar a ISO do Hasler, deixa eu ver qual é, disco de emergência. Então aqui, ó, seleciona os drives. Se você quiser instalar uns drives, você pode selecionar, mas normalmente não precisa. Clica aqui em próximo, ele já está construindo a base da ISO. Pronto, deixa marcado aqui, exportar ISO. Vou dizer aqui onde ele deve salvar, né? Vou colocar aqui no meu SSD portátil. Dados, Hasler imagem e vou salvar e agora continuar. Agora sim ele vai criar a imagem. Vixe, foi rápido, viu? Fechar, vamos conferir. Dados, Hasler, e tá aqui, HBS 1MPE ISO. Pronto. Uma parte aqui é que o Hirens Boot CD do Strelec, a mais recente, já vem com o Hasler instalado. A criação de uma imagem de instalação do Windows em uma VM é uma estratégia excelente para economizar tempo, mas há alguns pontos que você deve considerar para garantir que a imagem seja realmente eficaz e segura a longo prazo. Drivers e compatibilidade. Ao instalar o Windows em uma VM, você está instalando drivers genéricos que são compatíveis com o ambiente virtual, mas quando você restaura essa imagem em uma máquina física, o cenário muda completamente. Existem algumas maneiras de resolver este problema. Durante a personalização de sua imagem, você pode tentar adicionar um pacote de drivers universais. Eles podem cobrir a maioria das placas de vídeo, placas de redes e outros componentes de áudio. Mas a melhor abordagem é ter os drivers da máquina física baixados e salvos em um pendrive ou SSD portátil. Após restaurar a imagem do Windows, a primeira coisa a fazer é instalar esses drivers. Licenciamento do Windows. Pode ser até interessante ativar o Windows na máquina virtual, mas a licença estará ligada ao hardware virtual. Quando você restaurar essa imagem em um computador físico, a licença pode não ser ativada automaticamente. Para evitar problemas, deixe a ativação para depois que a imagem for restaurada na máquina física. Manutenção da imagem. A imagem do Windows não vai se manter atualizada para sempre. A dica é você não apagar a imagem criada e de tempos em tempos rodar a VM e atualizar aplicações instaladas e o sistema operacional. Ficar atento a essas considerações garantirá que sua imagem seja segura, funcional e, acima de tudo, uma economia de tempo real. Se este conteúdo foi de alguma forma relevante para você, deixe seu like, nos siga e ative o sininho para ficar por dentro de novidades em nosso canal. Até a próxima!